Nós estamos aqui hoje, nessa noite, com um único intuito: de adorar ao nosso Deus. E quando nós adoramos ao nosso Deus, a gente vive em comunhão, porque é impossível adorar a Deus sem viver em comunhão. Vivendo em comunhão, a gente requer amar mais as pessoas, porque você está em comunhão, você consegue ouvir o outro, se compadecer do outro, amar mais o outro. Amando mais o outro, se compadecendo mais das pessoas, nós estamos glorificando o nome do nosso Deus. Glorificando o nome do nosso Deus, a gente volta no início. Estamos aqui para adorar ao nosso Deus. É um círculo muito bom, né? Adorar a Deus, viver em comunhão, amar as pessoas para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós retornamos adorando ao Senhor. Amém? Nós vamos então fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, mas principalmente pelo dia de hoje. O dia de hoje é um motivo mais do que suficiente para agradecermos ao Senhor. Paizinho Santo e Deus de amor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo o que o Senhor tem feito por nós e para nós. Obrigada, Senhor, por esse ar que nós respiramos. É tão automático, Deus, é tão fácil aqui para nós e nós te agradecemos. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelo alimento que o Senhor não tem deixado faltar nas nossas mesas. E um alimento, Senhor, de qualidade, um alimento saudável. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor, pela nossa saúde. Saúde que o Senhor nos proporciona. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelo nosso trabalho, porque é do trabalho, Senhor, com a Tua ajuda, que nós tiramos o nosso sustento. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Muito obrigada. Mas em tudo a isso, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus, deixada para nós. Obrigada, Senhor, porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira e ela é imutável. Ela serviu, Senhor, há muitos anos e ela continua servindo para nós até hoje. Portanto, Senhor, muito obrigado. Continue conosco, Senhor, nesse finalzinho de noite. O Senhor nos deu um dia, Senhor, maravilhoso. Independente dos problemas, independente das tribulações, independente das lutas, Senhor. Foi um dia e o que o Senhor passou conosco. E por isso podemos dizer, até que nos ajudou o Senhor, e por isso podemos dizer, somos mais do que vencedores. Perdão, Senhor, para os nossos pecados, é o que nós te pedimos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, às vezes, quando alteramos a nossa voz para alguém. Nos perdoa, Senhor, quando encolhemos a nossa mão em ajuda a alguém. Nos perdoa, Senhor, por às vezes negligenciarmos, Senhor, a leitura da Tua palavra. Nos perdoa e nos orienta, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores. Aqueles que te buscam, Senhor, com firmeza, com os erros, com as falhas, mas que possamos dizer, nós estamos aqui, nós queremos e precisamos te servir. Nós te agradecemos por tudo. Continue conosco, Senhor, nesse culto que nós estamos prestando ao Senhor, mas os mais beneficiados somos nós, porque aqui, Senhor, nós entoamos louvores a Ti, nós oramos uns com os outros, nós ouvimos a Sua palavra, Senhor, e verdadeiramente, Senhor, nós saímos daqui muito melhores do que nós entramos. E é em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que nós assim fazemos essa oração, hoje para todos sempre. Amém e amém, Deus. Amém? Que está em João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Vamos ler bem bonito, bem sentados mesmo, a gente pode ler? Mas a hora vem
e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Em Hebreus 14, não é? 24, tá? Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a próxima? Hebreus 12, 14. Vamos lá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, e é interessante que antes, nessa conversa que ele tem com a mulher samaritana, é interessante que ele vai falar, olha, vai chegar a hora que nem aqui no monte que eles estavam conversando, que fazia parte ali de Samaria, e nem em Jerusalém. Vocês vão adorar em outro lugar, ou seja, nós iremos adorar ao Senhor no céu, face a face, olhando para Ele. Mas, para isso, é necessário que sejamos verdadeiros adoradores. Esses adoradores é que o Pai, é que Jesus Cristo quer junto dele. E sem a paz, não dá para entender que uma pessoa atribulada, sem a paz de Cristo dentro dela, consiga essa adoração. Amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. Como bem disse, a abençoada da pregadora dessa noite, que a gente está aqui para adorar o nosso Deus, e onde estivermos em dois ou mais, Deus está aqui presente em nosso meio. É Ele que nós viemos adorar, é Ele que nós viemos sentir a presença dEle, e é Ele que nós vamos louvar. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos lembrar que a nossa vida é uma graça imerecida do nosso Deus. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Palavras fortes, né? Palavras ricas, né? A letra dessa música é bastante forte, né? É uma letra que tem que impactar no coração da gente. E agora nós vamos cantar, ainda com espírito de adoração ao nosso Deus, de reverência, que o alvo da nossa vida deve ser seguir a Cristo. É o único alvo permanente que nós temos para a nossa vida. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Que o alvo da nossa vida seja sempre este: seguir a Cristo. Uma boa noite a todos. A palavra do Senhor hoje no livro de Levítico, no capítulo 6. Levítico 6. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Levítico 6, a partir do versículo 12 e verso 13. Amém. Vamos ler. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quando eu conversando com o pastor, e ficou confirmado que eu traria essa reflexão, aí o Espírito Santo me trouxe esse versículo à memória. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se
apagará. Se a gente pensar na história do povo de Israel, na história dos patriarcas, 3 elementos, 3 coisas, elas vão se destacar, né? Que era o altar, o poço e uma tenda. Então, eles habitavam em tenda, necessitavam de um poço, mas principalmente também de um altar. Porque tudo girava em torno de Deus. Tudo girava em torno dessa comunhão com o Senhor. Tudo girava em torno desse altar. Tem um comentarista bíblico chamado Matthew Henry, ele disse assim: onde temos uma tenda, é preciso que Deus tenha um altar. Então, essa lei que nós lemos, a lei dos holocaustos, ela foi dada por Deus, é importante ressaltar isso, aos sacerdotes, né, levíticos. Então, qual era a ordem dada aqui na lei dos holocaustos? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa chama acesa no altar era uma forma de Deus dizer: eu estou presente, eu estou aqui. O clima é espiritual, é extremamente espiritual. Então, por Deus estar presente, havia uma necessidade de uma comunhão constante, de busca de perdão pelos pecados, de confissão desses pecados, de expiação pela culpa. É uma forma do povo se humilhar, se render diante de Deus, fazendo sempre expiação pelos seus pecados. Então, essa necessidade da chama arder literalmente no altar era uma ordem, uma orientação, e não podia jamais ser desobedecida, né? Então, quem acendeu o primeiro fogo nesse altar? Lá no capítulo 9, 24, vai dizer, né? Deus, ele acendeu o fogo no altar de bronze, né? E a partir daquele momento, os sacerdotes estariam incumbidos de manter aquela chama acesa, de garantir que aquelas chamas jamais se apagassem. Então, seria aceso, então durante toda uma noite o holocausto seria queimado, e pela manhã era retirada as cinzas, colocava as lenhas de forma contínua, né? Então não se apagava. É como se tivesse uma chama aqui, que literalmente ela deveria estar sempre acesa. Então Deus acendeu esse fogo, eles manteriam essa chama acesa, e aí fica uma reflexão para nós. A gente sabe que o altar é o nosso coração. Hoje, essa chama, né, ela deve se manter acesa também continuamente. E aí a grande questão é: essa chama continua acesa no altar do nosso coração? A gente ainda sente o primeiro amor, ainda sente o desejo de estar na casa do Senhor, em buscar a sua presença, em orar, em abrir o nosso coração, em buscar o perdão pelos nossos pecados, em confessar, né, os nossos pecados também. Lembrando que lá em Apocalipse 1, fala que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Então, todos nós agora temos acesso e temos que garantir a manutenção desse altar, dessa vida diária com Deus, de entrega, né? Quando Ele nos constituiu reis, é porque nós temos acesso ao rei e, consequentemente, ao reino. E quando nos constituiu sacerdotes, é porque nós temos também acesso ao Santo dos Santos, acesso à sua presença. Então, cada um deve ser responsável pelo seu altar, pela sua vida espiritual. Lá em Coríntios fala, né? Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que sois vós mesmos. Só que havia um segredo quanto a esses sacrifícios, quanto a esse altar. Não bastava cumprir com o ritual, aquilo não podia ser algo mecânico. É claro que no Novo Testamento, a partir dele, a gente tem uma ideia melhor sobre isso. Mas já naquela época havia também uma consciência disso. Não bastava ter uma vida mecânica, fazer por fazer. Por exemplo, no Salmos 51, diz assim, verso 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus se agradava dos sacrifícios e holocaustos? Sim. Mas o que mais satisfazia o Senhor, o que mais dava prazer
a Ele era um coração contrito e quebrantado. Como a gente cantou aqui, algumas pessoas mencionavam na oração, esse coração aberto, contrito diante de Deus. Isso no Velho Testamento, do Salmo 51, verso 17, no tempo da velha aliança ainda, Davi, o salmista, já tinha essa consciência de um coração quebrantado e contrito, é o que mais agradava a Deus. Samuel também, repreendendo Saul, ele vai falar, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o quê? Do que o sacrificar. É famoso esse versículo. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E atender é melhor do que a gordura de carneiros. Em outras palavras, obediência. É melhor obedecer, ter um coração quebrantado e contrito, do que se dedicar apenas a um ritual, a algo mecânico. Então, nós devemos colocar o coração naquilo que nós estamos fazendo. Se é em louvar, que o meu coração esteja ali. Se é em trazer uma reflexão, que isso seja sincero. Quando alguém pede oração no grupo e alguém coloca a mãozinha ou diz que vai orar, que a gente ore mesmo, que a gente coloque o coração, que a gente compre essa causa, né, de oração mesmo, porque tem alguém ali pedindo socorro, né? Então Deus tinha mais prazer na obediência do que apenas na entrega de holocaustos, a entrega por entregar. Lá em Isaías também, Deus vai falar: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. E aí foi falado sobre a mulher samaritana, aqui hoje foi falado sobre o adorador que adora em espírito e em verdade. Ela perguntou, como a Regina falou, onde eu devo adorar? Qual o local? Veja bem, o foco não é instituição humana, como foi falado aqui, não é em um local específico, ou no monte, ou no templo, mas é que se tenha um coração quebrantado, que o nosso altar seja o nosso coração ali diante de Deus. Esse versículo de Isaías, né, Jesus vai reafirmar isso também, criticando os fariseus, chamando-os de hipócritas, né? Por causa desse mesmo motivo, honrava a Deus com os lábios, com aparência, com rituais, mas o coração estava totalmente distante, né? Era algo mecânico, né? Sem entrega. Vocês perceberam aqui que ele diz que o fogo deveria ser aceso que horas? À tarde ou à noite? Ou de manhã? Pela manhã, né? Então, a lenha era removida as cinzas, era colocada a lenha a cada manhã. Olha, isso fala tanto para nós hoje. A ideia de manhã aqui eu entendo como primeira coisa do dia. Então, o que a gente mais espera quando a gente acorda? Não seria ouvir a voz do Senhor? Não seria reservar um momento para a oração, para botar a lenha no altar, né? A oração, o louvor, para manter acesa as chamas, né? Da comunhão. É como criança que você promete uma coisa, assim, eu vou passear com você amanhã. Ele já dorme pensando. Amanhã você está de férias e vai viajar. A criança já anela por aquilo, ela nem dorme às vezes à noite. Então, que a gente anele pela presença do Senhor já pela manhã, né? A cada manhã, as misericórdias, elas se renovam. Então, tem um comentarista bíblico que ele disse assim, que aquele que não encontra Deus pela manhã, dificilmente ele vai encontrar durante o dia, à tarde ou à noite. Não é impossível, mas é dificilmente. Então, se eu não tenho essa prioridade de colocar a lenha no altar, no meu coração, para fazer com que essa chama se mantenha acesa, vai ser complicado depois. Então, cada sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 130, verso 6, que ele fala assim: a minha alma anseia pelo Senhor, mais dos que os guardas pelo romper da manhã, mais dos que os guardas pelo romper da manhã. Nesse altar, não era qualquer lenha que era colocada, era uma lenha de qualidade, era selecionada, tinha umas vestes especiais para acender esse fogo, para tirar as cinzas tinha que ser uma outra veste, elas seriam lançadas fora.
Então, é separar a melhor lenha, é o melhor de nós, é a nossa juventude, é o nosso tempo, é a nossa disposição, é sacrificar isso no altar e não entregar o pior para Deus, sabe? De qualquer maneira, isso traz para nós essa lição. E as cinzas era algo bom naquele altar, porque mostrava que o sacrifício foi feito, o fogo pegou e Deus recebeu aquilo ali. Mas elas tinham que ser removidas, né? Fala de não vivermos mais de experiências do passado, né? A igreja está aqui há 26 anos, de fogo aceso, de lenha, mas a igreja sempre se renovou, ela esteve sempre antenada. A prova disso foi esses últimos anos, né? De como a Deus nos abençoou através da tecnologia, e a igreja nunca ela parou. Então, a gente não vive mais do que aconteceu há 26 anos. É claro que foi bom, é a cinza, é a prova de que algo foi queimado. Mas tem sempre algo novo da parte de Deus a cada dia e a cada manhã. Se o altar é o nosso coração, ele fica onde? Na parte interior. É onde ninguém vê, ninguém está vendo. A gente vive hoje num tempo em que as pessoas se preocupam mais com a aparência. É mais com o ser, com o ter, do que com o ser. Então, se o altar é no meu interior, não deveríamos nos preocupar mais com a nossa essência, com aquilo que ninguém está vendo? Eu posso fingir que o meu altar tem fogo, eu posso fingir uma série de coisas, mas Deus, ele conhece o meu interior. Ele sabe se a minha vida é uma vida mecânica, vazia ou não. Então, é uma geração de fotos bonitas, de corpos bonitos, de postagens bonitos, mas de corações vazios. Corações em que essa chama de Deus, do fogo de Deus, não queima, não arde, não produz efeito algum. Aí fica uma reflexão para nós. Nós temos investidos nesse altar, nós temos ocupado o tempo com oração, com busca, com palavra, com coisas espirituais, para manter essa chama acesa, né? Vocês sabem quando a gente acende um fogo, às vezes do nada vem um vento. Parece que tudo vem para atrapalhar aquela chama. E espiritualmente também é assim. Se há um desejo de Deus que essa chama se mantenha acesa, há um desejo da carne, do mundo, do inimigo, que essa chama ela se apague, né? Naquele altar do Velho Testamento, um animal era colocado ali e ele morria. É exatamente isso. Hoje, o nosso corpo é que é um sacrifício vivo ao Senhor. Só que a gente não morre, né? Por Jesus ter assumido o nosso lugar, o que deve morrer então é a nossa vontade, é o nosso eu, né? São os nossos pecados. Aí lá em Romanos vai falar, né? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que é o culto? O sacrifício do corpo. O culto não é um ritual mecânico, todo domingo às 19 horas, que eu venho para cumprir uma tabela ou uma obrigação, mas é o meu corpo em sacrifício a Deus. Então, qual é o clamor, hoje eu creio, do Espírito Santo para nós? Não apague este fogo, né? Não resista à ação do Espírito Santo. Não anule o que Deus quer fazer com a sua vida. Igual a Regiane falou, que ela estava orando, ela entende que Deus está chamando ela para alguns projetos, né, algum propósito. Eu entendo isso como uma chama que está acesa. E a ideia é não apagar essa chama, é não resistir à ação do Espírito Santo. Às vezes, o que nos faz sentir medo é justamente porque a chama está muito apagadinha, está quase apagando, e às vezes, quanto mais fogo, mais a gente tem coragem de subir aqui, trazer uma reflexão, de encarar uma proposta, de investir num projeto. É claro que o medo ele faz parte da nossa humanidade, isso é fato. Mas quando a gente está com a alma pegando fogo, com o coração pegando fogo, a gente tem mais coragem, mais ousadia para cumprir com aquilo que o Espírito Santo requer de nós. Então, o fogo ele tem várias características, e muitas delas podem ser aplicadas ao Espírito Santo, sem problema nenhum, porque o fogo ele é um símbolo, né, do Espírito Santo na Bíblia. Mas eu destaquei só algumas que eu considerei mais importantes, que é a purificação, a iluminação, né, e
é a decisão. Então, o fogo, do Espírito Santo, ele nos purifica. O fogo é luz, Deus é luz, ou seja, ele se opõe às trevas. Então, aquele altar aceso, a nossa vida diante de Deus, mostra que a gente está em oposição às trevas, né? O fogo, ele aponta o caminho, ele clareia o caminho, ele serve de guia, né? A gente no escuro, a tendência é tropeçar, é quebrar a cara mesmo, né? Vamos falar mais claro. Mas com essa luz acesa, a gente ofusca as trevas, o Espírito Santo ofusca as trevas, né? Um reverendo chamado Valdinei Ferreira, ele disse assim: deixar de acender o fogo do altar era entregar o mundo ao domínio das trevas. Então, se esse fogo não está aceso na nossa vida, é porque a gente está em trevas. Então, o fogo ilumina o caminho, ele nos guia a um propósito, ele nos torna puros, né? Ele nos ajuda a fugir da aparência do mal, do pecado, da impureza do pecado, né? Como aquele louvor que diz, né? Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. O altar, ele exige compromisso, entrega, é morte mesmo. Quando a gente fala de altar, é morte. Por isso que hoje é muito mais fácil para o mundo atuar num palco. Eu sou um cantor e estou num palco. Eu sou um pregador e assumo o palco. Porque ali não tem entrega, ali não tem sacrifício, ali não tem morte. Mas há um problema ali. O palco, o mundo oferece luz, mas não oferece o fogo. Oferece o brilho, mas não oferece a purificação. O altar, eu tenho que ser uma performance. Eu posso não ter conteúdo nenhum, mas se eu tenho uma performance aí no mundo, eu vou atrair multidões. Mas o altar não exige performance, ele exige sacrifício, renúncia e ele exige entrega. Vocês já repararam que às vezes nas novelas, em filmes, eles imitam muita coisa? Por exemplo, um homem imita uma mulher, ou um adulto imita uma criança. Alguém imita um núcleo só com pobres, ou só com alguém muito rico, e fica perfeito aquela atuação. Mas às vezes eles imitam a igreja. Não sei se vocês já viram, não há uma imitação de crentes, de cultos, né? Tem uma emissora que adora fazer isso nas novelas. Fica algo bom, perfeito? Fica um negócio caricato. Não tem nada a ver com a igreja. A gente sabe que aquela letra é de propósito. Não tem nada a ver, sabe por quê? Porque não tem fogo, não tem altar, não tem sacrifício. Eu posso imitar perfeitamente qualquer coisa, mas imitar uma igreja é impossível, porque é Deus que acende o fogo no altar. Foi Deus que acendeu o fogo na Iba há 26 anos, é por isso que a igreja continua de pé. Se fosse um homem há 26 anos fazendo algo aqui, já teria se extinguido esse fogo. Mas há uma igreja que amanhã após amanhã, dia após dia, tem colocado a sua lenha. Às vezes é uma oferta para missões, é uma limpeza que é feita, é uma entrega, é um irmão no som, no louvor, tocando, cantando. Às vezes cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas com fogo, com a chama acesa. Então, há 26 anos, a nossa igreja está colocando lenha nesse altar. Há 26 anos, o fogo está aceso. Há 26 anos, removendo cinzas, pois não vivemos mais de passado, né? Então, a nossa alegria é por novas lenhas que Deus tem trazido, por novas vidas que estão sendo salvas, que têm sido queimadas aqui no altar do Senhor. Eu vi uma ilustração, já estou concluindo, eu vi uma ilustração de um pastor, eu gostei demais. Eu nunca vi assim, pessoalmente, mas tem gente que quando morre, a pessoa é cremada, e a pessoa pode levar para casa aquelas cinzas, né? Aí coloca num pote, muito bonito às vezes. Tem gente que joga no mar, no jardim. Tem gente que guarda num pote como algo assim bem... toda devoção, toda dedicação. Eu não vou criticar quem faz isso. Nunca vi assim pessoalmente essas cinzas. Mas quando você olha
para a cinza, não tem como, ele fala, né? Não tem como você pensar assim, nossa, eu estou vendo o cabelo de fulano aqui, eu estou vendo a face de fulano, estou vendo a pele, olha como que é. É impossível. Mas, de alguma forma, aquilo lembra que alguém existiu e que foi importante para aquela família que guarda aquilo com toda dedicação. Então, como eu falei, a cinza indica que um sacrifício foi feito, que houve uma entrega, mas há uma necessidade de remover isso para que nova lenha seja colocada, né? Deus aceitou o sacrifício, aceitou, mas há uma constante necessidade de renovação, de lutas, né, por experiências, para que a cinza também ela atrapalhe o fogo, né? Quanto mais cinza ali, isso atrapalha. Então não é viver de passado. Às vezes a gente lembra de um passado muito bom, mas fica só naquilo que passou, tipo assim, eu cantava tanto no passado, eu pregava tanto, eu evangelizava, eu vinha mais à igreja. É bom relembrar, isso mas sem querer eu estou denunciando de que eu não estou mais assim, entende? Eu estou vivendo só de cinzas, de algo que lembra o que eu já fui, mas a questão é o que eu sou, né? É o presente. Eu acho que o grande segredo para nós continuarmos na caminhada é saber quem é Jesus, é nunca se cansar disso. Quem é o Senhor Jesus? E eu vou saber disso por meio das Escrituras. Muitas vezes a gente teme o fogo do Espírito Santo porque ele expõe quem a gente é de verdade. O fogo, quando ele traz a luz sobre nós, ele mostra quem somos, ele mostra o nosso pecado. Então, às vezes, por isso a gente teme muitas vezes a sua atuação. A gente teme ser mudado, porque mudar dói, renunciar dói, machuca a nossa carne. Mas é preciso queimar, é preciso entrega. Graças a Deus, o sacrifício de Cristo, como a gente cantou aqui, né, sobre a cruz, ele foi perfeito e foi eficaz. Então, tudo isso aqui que aconteceu no passado foi só uma sombra de um sacrifício perfeito que o Senhor Jesus ele faria, né? Um sacrifício perfeito e eficaz o Senhor Jesus ele fez na cruz. Primeiro Deus acendeu o altar, o fogo veio de Deus. Agora o sacerdote era responsável por manter aquela chama acesa. Então Deus acendeu o fogo aqui há 26 anos. E nós somos responsáveis também para que essa chama ela não apague. É como Sônia orou ali, né? Para Deus nos dar condições de ter uma palavra para alguém que está desanimado. Não é apagar a chama da pessoa, não é jogar água. Às vezes você tem só um resquício de chama. Aí você vê, não, Deus é com você. A gente vai orar, creia, né? Deus faz milagres. Há 26 anos Deus fez isso, Deus restaurou, Deus curou. Então tudo isso reaviva a fé das pessoas. Houve uma vez também que quando Elias orou, Deus enviou fogo, né, do céu. E eles falaram, só o Senhor é Deus. O fogo também ele traz decisão, porque o povo estava meio cambaleando entre Deus e Baal. Então quando Deus envia um fogo, é uma confirmação de que ele aceitou aquele sacrifício. Eu me agradei desse altar, eu estou presente aqui. Quando o povo de Deus aqui em Levítico, o povo não tinha muito tempo, eu acredito, que tinha saído do Egito. Então ainda tinha uma mentalidade muito de Egito ainda, de escravos. Então Deus mandando fogo, eu estou aqui. Eu estou confirmando o ministério de Arão. Talvez Arão se preocupou, porque foi a primeira vez, fez o altar. Aí como Deus mandou um fogo, confirmou que Deus estava com essa obra, com esse projeto. Então que Deus responda os nossos propósitos com fogo, os projetos lá que a Regiane citou, que cada vez que alguém subir aqui para pregar, que Deus confirme com fogo a palavra, que isso queime os corações, que isso convença pessoas, que pessoas sejam libertas, sejam curadas, que Deus toque mesmo, que Ele faça algo através de um louvor, através das nossas vidas, e isso nos encoraja às vezes, quando a gente Deus confirma que Ele está nesse ministério, que Ele está nessa igreja, quando Ele dá esses sinais assim, sabe, isso aumenta a fé. Não que a gente precise dessas confirmações, a gente crê que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, mas quando Ele manda esse fogo,
isso tira a frieza, tira a incredulidade, tira as incertezas. E não duvide que mesmo com lutas, com portas fechadas, o fogo continua aceso. Não é porque aparentemente alguém está mal que Deus não está com essa pessoa. Amém? Fica essa reflexão para nós. Vamos cantar? Bom, depois dessa palavra abençoada, nós vamos cantar uma música que tem bastante a ver com o que a gente acabou de ouvir, né? E que que este lugar, ele é real, né? Que nós temos que manter esse fogo, né? Ardendo, essa adoração verdadeira ao nosso Deus. Neste lugar, tu és real. Entregar totalmente o teu toque, abrir os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abrir os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu és minha paz, os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor. Sinta essa declaração. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu
ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Passamos a palavra à pregadora. Irmãos, vamos orar então para que o Senhor nos leve para os nossos lares, da mesma forma que nós chegamos aqui, protegidos por Ele. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa noite. Muito obrigada, Senhor, pelos louvores que entoamos a Ti, pela Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração seja um altar de adoração ao Senhor e que Teu Espírito Santo seja essa chama ardente em nossas vidas, Senhor. E cada dia mais procuramos, Senhor, estar perto de Ti, o nosso Deus. E agora, Senhor, nós te pedimos, leve-nos para casa, sob o Teu amparo, sob o Teu cuidado. Nos dê um restinho de noite, Senhor, protegidos e amparados por Ti. E que o mais rápido possamos estar aqui, Senhor, para vivermos em adoração, para vivermos em comunhão, louvando ao Senhor, que é o nosso Deus. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos e fazemos essa oração, hoje e para todo sempre. Amém e amém.